Seja muito bem-vindo à segunda mensagem da série Crescendo em Santidade. Na primeira mensagem aprendemos como crescer em santidade. Hoje iremos observar a importância de buscarmos viver uma vida de santidade. Josué capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos todos ler juntos? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Queridos, quando a gente pensa em santidade, a gente precisa entender que ela é uma transformação progressiva na nossa vida. E essa transformação progressiva, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita no coração daqueles que nasceram de novo. A santificação é algo para crente. A santificação é algo operado pela presença do Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo. Além de ser progressiva, na verdade a santificação é um processo que começa na nossa conversão e termina na nossa glorificação. Então é um processo, é uma caminhada, é um tempo. Por isso que Paulo disse que aquele que começou a boa obra, ele ainda vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o processo de santificação, ele começa na conversão e ele só termina na glorificação. Com isso eu quero dizer que o Deus que trabalha por nós, também trabalha em nós, para que também possa trabalhar através de nós. O processo é esse. Primeiro, esse Deus maravilhoso, ele trabalha por nós. Depois, esse Deus maravilhoso, ele trabalha em nós, trabalha na nossa vida, para que depois que a gente estiver completamente trabalhado, moldado, lapidado por Ele, Ele possa trabalhar através da nossa vida. Isso é santificação. Isso é viver uma vida de santidade. Por isso que nesse processo nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Filho de Deus. No entanto, queridos, nesse processo de busca de santidade e santificação da nossa vida, ela tem algo importante que acontece. A gente sabe que Deus, ele trabalha em nós, mas nós precisamos dar um passo também no sentido de buscar viver uma vida pura, uma vida limpa, uma vida que de fato venha a ser a imagem de Cristo Jesus. Então, nesse processo de busca pela santidade, a nossa participação, ela é muito importante, porque o nosso crescimento como cristão é parecido com o de um bebê que precisa dar um passo de cada vez. Leva tempo, queridos, para nos tornarmos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Se tornar a semelhança de Cristo Jesus não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que leva tempo para que saiamos da infância e alcancemos um nível espiritual mais elevado. Por isso que a decisão de crescer e buscar diariamente uma vida de santidade precisa primeiro partir de nós. O desejo de Deus é que sejamos santos.
Ele diz na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Mas nem sempre o desejo de Deus pela santidade, por ser igual a Ele, é um desejo meu e seu. É por isso que a gente precisa buscar. É por isso que a gente precisa querer. É por isso que a gente precisa decidir no nosso coração buscar diariamente uma vida de santidade. Somos nós que precisamos tomar a iniciativa. Somos nós que precisamos ter o desejo. Somos nós que precisamos renunciar. Somos nós que precisamos abrir mão do pecado, da imoralidade, de tudo aquilo que mancha o nosso caráter, mancha a nossa vida, para que a gente se torne semelhante a Cristo Jesus. A Bíblia mostra essa verdade para nós. Que verdade, pastor? A verdade de que somos nós que precisamos tomar a iniciativa de buscar crescer em santidade. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem. O desejo é nosso. Pedro recomenda aos crentes a desejarem a santidade. Ele diz aqui, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, deste leite puro, que é a palavra de Deus, ele diz, vocês cresçam para a salvação. Então Pedro diz que a gente precisa desejar a santidade. Em outro texto aqui de Hebreus 12, 14, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: esforcem-se. Pedro manda a gente desejar, enquanto o escritor da carta dos Hebreus manda a gente se esforçar. Esforcem-se. Porque ele sabe que a santidade é algo que precisa de muito esforço. Ainda mais no mundo corrompido que a gente vive, ainda mais no mundo impregnado pelo pecado, ainda mais em um mundo que jaz no maligno, nós precisamos nos esforçar cada dia mais para que a gente viva uma vida de santidade. Ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pedro manda a gente desejar. O escritor, a carta dos Hebreus, manda a gente se esforçar. E o mesmo Pedro manda a gente crescer em santidade. Ele disse o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Está vendo, queridos? Note que essas passagens mostram coisas e escolhas que fazemos, ações que devemos realizar. Na verdade, Deus, de maneira intencional, nos dá a oportunidade de participar do nosso processo de crescimento rumo à santificação da nossa vida. O texto que nós lemos de Josué, capítulo 3, verso 5, nesse texto nós encontramos algumas verdades que podem nos abençoar no processo de busca da santidade. O povo de Israel naquele tempo estava no limiar da conquista da terra prometida. As dores e as lutas do deserto haviam ficado para trás e agora era hora de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas, queridos, havia uma condição que eles precisavam observar. Eles não tomariam posse da terra prometida de qualquer maneira. Deus não deixaria eles entrar na terra prometida de qualquer jeito.
Ninguém entra numa terra prometida, ninguém conquista nada da parte de Deus, ninguém cresce no seu relacionamento com Deus sem resolver primeiro as pendências da sua vida. E eles precisavam então passar por um momento especial na vida deles. Havia condições que eles precisavam observar. Havia algo que precisava ser buscado para que o povo pudesse então entrar na terra prometida e conquistar aquilo que Deus havia prometido para eles. Foi por isso que Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes de conquistar a terra prometida, o povo precisava se preparar para tomar posse dela. E a condição primeira era buscar a santidade. Desta forma, o que podemos aplicar desse verso da palavra de Deus na busca da nossa santidade pessoal? O que esse verso tem a ver comigo? O que a promessa desse verso bíblico se aplica na realidade da minha vida nos dias de hoje? O que Deus quer me ensinar hoje com algo que Ele já disse há tantos anos atrás? O que Deus quer descortinar para mim nessa noite, apontando o caminho para mim entrar e viver uma vida de santidade? Eu quero aqui hoje destacar à luz desse verso algumas verdades importantes. E a primeira dela é a seguinte: buscar a santidade é uma ordem clara de Deus. Essa série de mensagens que está sendo pregadas todas as quintas-feiras do mês de janeiro é uma ordem de Deus para a vida dessa igreja. É uma ordem clara, expressa de Deus para cada um de nós. O próprio Deus se dirigiu a Josué e disse assim: santificai-vos. E Josué, de forma enfática, ele diz ao povo: santificai-vos. Porque antes de alcançar a conquista da terra prometida, Josué, ele convocou o povo a se purificar de tudo aquilo que não fosse de Deus na vida dele. É interessante que essa ordem que Josué deu ao povo, ela não estava endereçada apenas para um tipo de gente. A Bíblia deixa claro para nós aqui que essa ordem divina era para os sacerdotes, era para os líderes levitas daquele tempo, era para homens, era para mulheres. Todos precisavam se santificar para poder experimentar aquilo que Deus já havia preparado para eles. Com isso aprendemos que todo o povo de Deus, porque os sacerdotes, os levitas, os homens, as mulheres e as crianças de Israel eram pessoas, eram seres humanos de Deus, era povo de Deus, era gente de Deus. E nós aprendemos aqui com esse texto, com esse verso, com essa palavra enfática de Josué, que todo o povo de Deus deve buscar a santidade. Sabe por quê, querido? Santidade não tem idade. Santidade é para todos. Santidade é para cada um de nós, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de crente, não importa se você entende ou não o que é santidade. Santidade é separação. Deus te comprou com o sangue de Jesus, Deus te chamou do pecado para uma vida abundante, Deus te chamou de uma vida mergulhada na escravidão para uma vida de paz, de esperança na presença do Senhor. Santidade é para todos nós. Santidade é para o pastor Marcelo, para a equipe pastoral, para os líderes de ministério, para os líderes de célula, para você que fica sentado no banco, não importa a sua idade, santidade é para todos nós. Porque todos precisam buscar a santidade como seu maior tesouro. Todos devem desejar a Deus
mais do que suas bênçãos. Todos devem buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso pessoal. Todos devem querer Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Ser santo não é uma opção de vida apenas, é uma ordem clara de Deus que todos devem obedecer sem questionar. Sabe por quê, queridos? Porque santificação é o processo que Deus exige para o nosso crescimento. Se você quer crescer em qualquer área da sua vida, você vai precisar se santificar. Você vai precisar santificar a sua mente, as suas palavras, o seu comportamento. Você vai precisar santificar toda a área da sua vida, para que você possa, então, usufruir do crescimento que Deus ele tem preparado para você. Santificai-vos é uma ordem clara, expressa de Deus para nós. Sabe por causa de quê? Porque ninguém cresce sem santificação. Sem santificação não existe comunhão com o Pai. Sem santificação nosso relacionamento com Deus fica bloqueado. Sem santificação as nossas orações não são respondidas, a não ser oração de arrependimento e confissão. A santificação é algo importantíssimo na vida de cada um que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Foi por isso que Deus nos chamou do pecado para a santidade. E aqueles que são de Deus apartam-se do pecado e têm prazer de buscar uma vida santa para desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Por mais que seja difícil buscar viver esse alto padrão de vida, eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Persevere e conte sempre com a ajuda de Deus. Decida obedecer a sua ordem e nunca se esqueça de uma verdade. A verdade é a seguinte: o mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, trabalha em nós na santificação. Deus trabalhou em nós ao nos redimir por intermédio de Cristo Jesus. Jesus Cristo nos resgatou. Joga lá na tela a frase, por gentileza. Jesus Cristo trabalhou por nós na nossa redenção. O mesmo Deus nos resgatou do pecado. Nós nascemos de novo. Tivemos uma experiência com Cristo Jesus. E a partir de então, o mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção agora, por intermédio do Espírito Santo dele, trabalha em nós pela nossa santificação. Então, queridos, santificação é uma ordem clara de Deus para todos. Segunda verdade, buscar a santidade é uma condição para experimentar as maravilhas de Deus. Disse lá, santificai-vos. Aí ele completa, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Com essa palavra, Josué acreditava que no dia seguinte, se o povo e ele se santificassem, eles iriam receber a vitória do Senhor. Eles iam tomar posse da vitória. Por isso, ele buscou a santificação antes. Sem a santificação não acontece maravilhas. Tudo fica difícil quando estamos distante de Deus, porém, mais perto de Deus, nós temos a possibilidade de experimentar o seu agir. Por isso que na busca pela santidade nós somos as chaves que Deus vai utilizar para abrir a porta das maravilhas, para abrir a porta do sobrenatural, para abrir a porta da vitória, para abrir a porta do milagre na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade, homens e mulheres santificados. Eles são canais por onde flui o poder sobrenatural de Deus. Eles são canais por onde passa a graça de Deus, que vai escorrendo e vai abrindo o caminho e vai fazendo brotar as maravilhas e os milagres de Deus nesse tempo. Mas se o cano estiver entupido,
você vai atrapalhar o processo do derramar de Deus nesse lugar. Para cano entupido tem que chamar o quê? O encanador. Para a vida entupida, o encanador é Deus. Deixa Ele abrir o caminho para que flua através de você as maravilhas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. É interessante, queridos, que a vitória de Israel sobre os seus inimigos não seria resultado dos seus esforços humanos, mas da intervenção divina. Por isso, as maravilhas divinas devem ser precedidas pela santificação. É a santidade que abre o caminho para se viver as maravilhas de Deus. Se quisermos experimentar as maravilhas de Deus em nosso meio, deveremos então santificar a nossa vida. Entenda uma coisa: sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, Ele pede a esse povo para pagar o preço com santidade. Deus queria abrir o Jordão, pediu santidade. Deus queria que eles derrotassem Jericó e a conquistassem. Deus pediu santidade. Depois de uma grande vitória, pode acontecer um grande fracasso, se você não vigiar. Né? O capítulo 6 de Josué é a celebração da vitória em Jericó, mas o 7 é a derrota em Ai. Depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, pode vir uma grande derrota se você não vigiar. Mas Deus queria fazer algo grande, como fez na vida do povo de Israel, por isso que Ele pediu para que o povo se santificasse. Querido, entenda, a santificação da nossa vida precedem os milagres que nós vamos viver. A santificação das nossas vidas nos preparam para alcançar tudo aquilo que Deus tem disponível para cada um de nós. Quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilhas. Enquanto o pecado nos afasta de Deus e atrai sobre nós vergonha e dor, a santificação é o caminho para experimentarmos o sobrenatural de Deus. Por isso, buscar a santidade é fundamental para viver o sobrenatural de Deus. Meus amados, pela santificação, você verá o que nunca viu e viverá o que você nunca viveu. A santificação nos possibilita isso. A ver aquilo que a gente nunca viu. E a experimentar na nossa própria vida aquilo que nós nunca experimentamos. O que é novo de Deus para você está preparado mediante a sua santificação. Quanto mais santo você for, mais coisas inéditas da parte de Deus você viverá na sua vida. Terceira e última verdade. Buscar a santidade é uma exigência para ser observada hoje. Diz aqui: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, como está aqui no verso, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo, então a gente deve se santificar hoje. É hoje que a gente precisa buscar a nossa santidade. Santidade não tem nada a ver com aquilo que eu não faço. Ah, pastor, sou santo porque eu não faço isso. Santidade é muito mais do que isso. Talvez você não faça as mesmas coisas que outras pessoas fazem, mas você faz coisa, você pensa coisa, você se comporta em situações da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que requer de você a busca da santificação.
Então não está condicionada a eu faço e não faço. É muito mais amplo, tem uma amplitude muito maior. Não podemos, queridos, de maneira alguma adiar essa ordenança divina. A santificação é para hoje e não apenas para a eternidade. A santificação é algo para agora. Existem coisas que a gente precisa abrir mão agora. Existem pendências que a gente precisa resolver hoje. Na eternidade, nós seremos glorificados, mas aqui começa todo o processo de santificação na nossa vida. O melhor momento, queridos, é agora. Hoje é o dia de nos consagrarmos a Deus. Agora é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar e voltarmos-nos para o Senhor de todo o nosso coração. O melhor momento para começar a fazer uma limpeza geral em nossa vida é hoje. Não podemos deixar para depois o que devemos fazer hoje. A santificação é o que falta para que a gente experimente as maravilhas de Deus na nossa vida e na vida da nossa igreja. Por isso que a gente precisa buscar a santificação. Outro dia atrás, nesse período do lixo, greve do lixo, os caminhões não estavam passando, eu disse assim, eu vou deixar esse lixo amontoar aqui, porque não adianta eu botar lá fora, eles não vão passar mesmo, então deixa ele aqui guardadinho. A gente acha que Jesus só passa pela nossa vida uma vez, naquele dia que Ele nos salvou. E Ele não passa mais. Por isso a gente fica juntando um monte de lixo dentro da gente. Um monte de lixo. Deixa eu dizer para você uma coisa. O lixo que o lixeiro pega só é aquele que a gente bota do portão para fora. Bote o lixo hoje da sua vida todo para fora. E o lixeiro Jesus vai passar. E vai levar todo o lixo da sua vida embora. Jesus não precisa de governo dessa terra. Porque Ele é cidadão do céu. E no céu, o governo lá funciona. Domingo pela manhã. Que palavra você vai receber? Da série que nós estamos pregando, o pastor Vicente vai pregar sobre o governo de Deus para a sua vida. A sua vida vai ser marcada pela presença e por essa autoridade do céu na terra e na sua vida. Hoje é o tempo, queridos, de buscar a santidade. Fique de pé. Nós vamos cantar a música que nós cantamos. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Queridos, buscar a santidade, nós aprendemos hoje que é uma ordem clara de Deus, que é uma condição para experimentar as maravilhas de Deus e que é uma exigência para ser observada por cada um de nós no dia de hoje. Adore ao Senhor. Deseje buscar a santidade. Deseje vestir essa roupa limpa, lavada no sangue precioso de Cristo Jesus. Eu desejo que você cante aqui. Porque enquanto você ministrava, o Heitor vibrava nessa barriga. Aleluia. Que unção. Que unção. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas Glória entre a Deus. nós. Amém.